existe uma linha de estudo que não é dada muita importância a ela. Só que ela acaba sendo importante devido ao fato que ela ajuda a compreender melhor as profecias do livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Também ela ajuda a compreender melhor como é a questão espiritual do mundo, a questão da batalha espiritual que é citada nos textos. Para começar, para a gente falar sobre essa questão, tudo que vai ser dito é segundo a tradição judaica. Segundo a tradição judaica, é assim que eles veem já há muito tempo. Primeiro, que tem aquela questão dos anjos rebeldes. Todo mundo conhece, sabe, sobre a questão de Satanás, que seria o inimigo dos homens. Mas segundo a tradição judaica, Satanás, ou Ha-Satan, é o nome que o Messias teria dado para esse anjo. E quem que é esse anjo segundo a tradição judaica? Primeiro que eu vou falar um pouco sobre os anjos e segundo o que eles representam para os judeus, para a tradição judaica tradicional. Segundo a tradição judaica, os anjos seriam como influenciadores dos homens. É como se o Criador tivesse feito o homem numa casta mais baixa de anjo, e os anjos seriam responsáveis, de certa forma, pelos homens, de influenciar os homens de modo a fazer o homem florescer, né? E o que acontece em relação aos anjos rebeldes? Muitas pessoas acham que o Ha-Satan, que seria Satanás, ele se rebelou contra o Criador. Mas na verdade, o inimigo, ele se rebelou na verdade contra a criação, que seria os homens. É como se Satanás, ou o inimigo dos homens, ele não acha a humanidade digna do Criador. E aí, por conta disso, ele colocou o homem à prova. Ele quis testar a fidelidade do homem. Ele quis meio que dizer para o Criador que o homem, a humanidade, a sua criação, não era digna dele. E nisso, que ele colocou o homem à prova, ele acabou provando que ele próprio era mau, né? E é aí que está a sua própria condenação, a condenação de Satanás, de Ha-Satan. Ele próprio se condenou. Mas a questão é que, segundo a tradição, Ha-Satan, Satanás, ele seria um anjo. E o nome desse anjo, segundo a tradição, é Cassiel. Cada anjo, segundo a tradição, ele é representado por um planeta ou por um astro. É uma representação, é como se um astro fosse um símbolo dele. O anjo que seria Satanás, que é Cassiel, que é o anjo rebelde, o nome dele, segundo a tradição, é Cassiel. Cassiel é o anjo que é representado por Saturno. Então vocês associam, eu vou dizer para vocês o nome dos anjos e eu vou dizer o planeta que representaria eles, né? Aí vocês vão entender algumas coisas. Gabriel é um anjo e o que representaria ele é a lua. Micael, que a religião cristã chama de Miguel. Micael, segundo a tradição do povo hebreu, do povo antigo, Micael é o arcanjo, é o príncipe dos anjos, é o chefe dos anjos, e ele seria representado pelo sol, seria o Micael. E Micael, segundo a tradição, ele é aquele que lutava pelos pequenos. Ele ia em favor do povo hebreu antigamente. Ele ia a favor do povo hebreu contra justamente a questão de Ha-Satan, que seria Cassiel, que ia colocar o homem à prova, ia testar o homem, ia testar a fidelidade do homem perante o Criador. E fora isso, existe também Samael, não é Samuel, é Samael. Sam vem de veneno, então Samael também seria um dos rebeldes. E Samael
seria a representação de Marte como um planeta. Então esses são os mais importantes que eu quero citar para vocês, que primeiro é Micael, que seria o arcanjo, chefe, o líder dos anjos, o príncipe dos anjos, e ele seria representado pelo Sol. Teria o Hassatan, que é o anjo rebelde, que é Cassiel. Cassiel, segundo a tradição, é representado por Saturno. E também tem Gabriel, a Lua, e Samael, que seria Marte. Aí entra uma questão importante. Para você entender que de fato existe aí uma influência, no Império Romano existia o deus Saturno. Eles cultuavam o deus Saturno. E aí você já entende a relação. Quem que está por trás desse deus Saturno que era cultuado no Império Romano? Quando eles cultuavam no Império Romano um deus Saturno, eles estavam cultuando justamente esse anjo Cassiel, que é Hassatan, o inimigo dos homens. E existiam algumas festas destinadas para esse deus Saturno. Essas festas, por incrível que pareça, ainda é comemorada hoje em dia, só que com outros nomes. Por exemplo, uma festa de hoje em dia que teve uma origem na Saturnália. Você pode pesquisar. Saturnália é o nome dado para um período de festas que ocorria ali no Império Romano, que eram destinadas a Saturno. Era chamado de Saturnália. Da Saturnália surgiu algumas festas que é comemorado hoje em dia, ainda hoje em dia. Uma dessas festas que ainda é comemorado, que era dedicada a Saturno, é o Carnaval. Carnaval, conhecido como a festa da carne, que seria a festa do pecado. O Carnaval teve a sua origem da Saturnália. A Saturnália era um período no Império Romano onde as leis e as morais de boa conduta eram deixadas de lado. As pessoas comemoravam, fornicavam, caíam em bebedeira e várias outras coisas. Desse período de Saturnália deu origem à festa do Carnaval. E não só essa festa do Carnaval, que existem várias festas que ainda é comemorado hoje em dia, que teve origem na Saturnália do Império Romano. Assim como a Páscoa, ela tem uma origem tradicional judaica, que é da Páscoa da libertação do povo hebreu do jugo do Antigo Egito. Da mesma forma, o Carnaval tem a sua origem ali no Império Romano, da Saturnália. Em relação aos anjos, é importante compreender isso porque no livro do Apocalipse existe a passagem que se refere a um dragão. E para você entender quem que o dragão está representando, você precisa entender um pouco esse passado em relação aos anjos. Cassiel, que é o anjo que seria o inimigo dos homens, que seria Hassatan, Satanás, esse anjo, ele é associado frequentemente na cultura judaica a um dragão. Então, quando você vê nos textos falando sobre o dragão, aquele que foi lançado fora, aquele que desceu à terra e que perseguiu a mulher, ele está se referindo especificamente ao anjo rebelde, a Satanás, a Cassiel. E outra coisa importante é que, devido ao fato da humanidade do homem ter sido colocado à prova, que aí entra a necessidade do Messias, do Salvador. Como o homem foi colocado à prova, a sua fidelidade, ele caiu, né? Ele se corrompeu, ele se perverteu, e ele se perverteu justamente devido à influência e à sua fraqueza também. Mas devido a isso, ele precisava ser redimido, ele precisava ser salvo. Daí que o Criador envia o Salvador, o Messias, para que o povo tenha ele como líder, como exemplo para seguir e para que o povo seja salvo através dele. Aí entra a grande importância do Messias. Ele veio como um resgate. O Criador enviou o Messias para resgatar o homem que estava perdido.
Era essa questão que eu queria trazer para vocês, e isso é importante para compreender melhor as profecias e o significado delas.